Você sabe o que é a regra dos 4%? Basicamente é você acumular um patrimônio e viver dele, retirando 4% ao ano desse patrimônio acumulado. Então, como é que a gente pode otimizar essa estratégia? Será que ela pode ser útil para a gente ter uma estratégia para a aposentadoria, para viver de renda desse patrimônio? E quais são os ajustes e cuidados que a gente tem que ter com esse tipo de estratégia? É sobre isso que eu queria falar contigo hoje. Então, vamos embora pro vídeo? Meu nome é Fernando Cunha, sou especialista em investimentos e hoje eu queria falar contigo sobre a regra dos 4%. Eu cheguei nesse tema porque eu fiz uma postagem recentemente no grupo do WhatsApp. Eu vou deixar aqui o link na descrição, é só você acessar e entrar para receber as notícias e todas as postagens que eu faço por lá em primeira mão. Mas a ideia aqui, que gerou bastante discussão por lá, eu recebi várias mensagens, é como é que eu posso otimizar? E a gente tem alguns problemas que a gente pode enfrentar nessa regra dos 4%. E como é que funciona isso para a gente começar? A regra dos 4% basicamente é você acumular um patrimônio. Como é que a gente pode saber qual é a quantidade de patrimônio que a gente precisa ter para viver de renda, desse patrimônio que a gente vai acumular? Então a gente precisa de um número primeiro. Vamos supor que você queira viver com R$3.000 por mês. Esse é o valor que você vai querer ter na tua aposentadoria. Como é que eu faço esse cálculo? Você pega esses 3 mil por mês e multiplica por 300. Você vai chegar num patrimônio de R$900 mil. Essa é a meta de patrimônio que você vai ter que ter para receber esses R$3.000. E onde é que está esses 4% aí nessa regra? Você vai fazer a retirada de 4% desses R$900 mil que você juntou. Então você vai ter basicamente R$3.000 por mês, retirando 4% ao ano. É daí que vem essa regra dos 4%. Então, uma forma fácil de você chegar nesse alvo que você quer acumular é usar 300 vezes o seu custo mensal que você quer ter, E agora você vai usar o patrimônio que você acumulou. Você vai progressivamente fazendo retiradas anuais de R$36 mil por ano e vai viver com esse valor ali pelo ano inteiro. E de onde surgiu essa regra de 4%? Esse foi um estudo feito pelo planejador financeiro William Bengen. Ele fez esse estudo com base nos clientes que ele tinha. Ele queria buscar uma estratégia, uma forma mais simples de dizer para os clientes dele quanto eles precisavam acumular e qual era o valor que seria possível retirar desse patrimônio sem que ele acabasse ao longo do tempo na aposentadoria. Então ele fez esse estudo em janelas de 30 anos. Em janelas de 30 anos ele chegou nesse número de 4% de taxa de retirada, uma taxa segura de retirada. Essa taxa ela é bastante usada pelo movimento FIRE como a TSR, a taxa segura de retirada. Então essa é uma regra bastante simples de você utilizar. Se você não sabe inclusive o que é o movimento FIRE, eu vou deixar aqui na descrição e no card para você ver como é que esse movimento funciona, que é de aposentadoria e independência financeira. Esse estudo de 4% foi feito nos Estados Unidos. Lá, a renda fixa, na época que ele fez esse estudo, pagava taxas mais elevadas e foi reduzindo até quase zero, a taxa de retorno da renda fixa nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente sabe que a renda fixa paga um percentual mais elevado. Então se discute muito se essa taxa aqui no Brasil não seria maior que 4%. A gente tem títulos IPCA que pagam a inflação, uma taxa fixa mais IPCA de 5% até 6%. Às vezes você encontra títulos que vão te pagar esse retorno, ou seja, você vai ter um retorno acima da inflação de 5 a 6%. Basicamente com o título IPCA. Qual é a configuração da carteira que a gente poderia ter? Basicamente, esse estudo que ele fez levava em consideração você ter ali em torno de, a partir de 50% até 80% em renda variável e ter ali de 30% até 20% ali em renda fixa. Então, qual foi o resultado dele? O resultado que ele fez dessas janelas de 30 anos acabou se comprovando dentro desses 4%. Mas um problema que a gente tem dentro dessa estratégia é se você no momento da aposentadoria, digamos que você acumulou esses R$900 mil que você tem de alvo, no momento que você entrou na aposentadoria, você enfrentar uma crise, ou seja, você ter uma desvalorização do teu patrimônio de 30%, 40% e passar por momentos ali onde essa crise perdure ali por vários e vários anos. Esse é um dos problemas, e uma das saídas desse problema é você ter essa parcela em renda fixa, não ter tudo em renda variável. Ter ali de 20% a 30% em renda fixa, justamente para você ter uma estratégia mais conservadora e retirar desse valor ali
da parte da renda fixa, parte do que você vai usufruir ali durante o ano. Então, ter a tua reserva de emergência e ter uma parte em renda fixa é interessante para você usufruir desse patrimônio, o usufruto do patrimônio que você acumulou. E com isso você reduz bastante a probabilidade desse patrimônio que você acumulou acabar durante o tempo de usufruto, o tempo que você vai ficar na aposentadoria. Uma outra estratégia que você pode utilizar é você focar na geração de caixa, geração de renda, ou seja, na parte de ações, nos 80%, 70% de ações, direcionar os teus investimentos para as empresas mais pagadoras de dividendo. Qual que é a lógica disso? Por mais que a gente saiba que o dividendo ele sai do valor da ação, essas empresas elas tendem a gerar mais fluxo de caixa. Se você entrar num momento de crise, o pagamento de dividendos tende a não se alterar tanto, né? Ele tende a se manter mais estável. E também as cotações dessas empresas em momentos de crise são mais defensivas e acabam sofrendo menos. Então os 4% eles levam em consideração tanto a valorização das ações quanto os dividendos que você recebe. Porém, se você tiver empresas que pagam bons dividendos e pagam dividendos com mais frequência, tem um fluxo, mesmo em momentos de crise, você pode ter essa renda mais estável, pode ter essa estabilidade e também ter a parte de renda fixa para complementar essa parte de renda variável, né? 80% renda variável, 20% renda fixa, por exemplo. E também tendo uma parte para reserva de emergência. Eu gosto bastante de utilizar a estratégia de colocar a reserva de emergência fora, né, na minha carteira de investimentos, justamente para ser mais conservador, né, para você ter ali um patrimônio reservado para uma emergência e também ter os 20% que vão dar um equilíbrio ali para sua carteira. Digamos que você não passe por um momento de crise, então tá tudo certo, a sua carteira tende a crescer ali acima da inflação e essa retirada de 4% anual não vai impactar o patrimônio que você acumulou ali e não vai dilapidar, não vai acabar com o dinheiro ali antes do tempo. Por mais que seja fato que os dividendos que você recebe são descontados do preço da ação, né, esse já é um assunto que eu quero trazer em mais detalhes, que eu vou deixar aqui o link na descrição. Digamos que a ação valha R$10, ela distribuiu R$1 de dividendo, você continua com os mesmos R$10. Aquele R$1 que veio para o seu bolso, no dia seguinte a ação ela vai amanhecer valendo R$9. Aqui você não tem nenhuma criação de riqueza, o valor de patrimônio que você tem continua sendo R$10. Da mesma forma, R$1 no teu bolso e R$9 que é o valor que ficou lá na empresa. Com essa geração de caixa, você acaba tendo a opção de não precisar vender o patrimônio. E o que é interessante é que se você tem uma taxa de retirada maior, digamos que seja 6%, é uma taxa de retirada bastante elevada. Mas em média, se você consegue ter uma carteira que te retorne dividendos na média de 6%, você não precisaria de 900 mil para chegar nessa renda de R$3.000 por mês. Você poderia ter 600 mil que você conseguiria gerar a mesma quantidade de renda com um valor bem menor de patrimônio. E a gente consegue ter, obviamente, adicionando um certo grau de risco, você vai ter ali um fluxo de caixa maior vindo dessas empresas, você vai ter mais dividendos vindo da empresa, você consegue ter esse retorno com menos recursos. Se você quiser fazer o cálculo com uma base de 6% de taxa de retirada, você multiplica o patrimônio por 200 ao invés de 300. Então, R$3.000 vezes 200, R$600.000. Essa é a conta, basicamente de forma bem simplificada. E aí, o que você acha dessa regra dos 4%? Você acha que funciona? Você faria esse tipo de estratégia de focar em mais dividendos ou você optaria por retirar esse patrimônio ali através das vendas, né, ao longo do tempo? E eu vou trazer em mais detalhes o estudo do William Bengen da regra dos 4%. Para você ter acesso, primeiro link aqui na descrição, no grupo do WhatsApp, você vai ficar sabendo assim que eu fizer a postagem, beleza? Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. E então é isso, nos vemos no próximo vídeo, valeu!